O tema da vez é fim da licença maternidade, retornar ou não ao trabalho. Bora conversar um pouquinho sobre isso? Olá, mamãe, tudo bem? Eu sou a Fernanda e nesse vídeo a gente vai tratar de um assunto super delicado, que é uma coisa que com certeza pega para toda mamãe, que é uma decisão muito importante na vida dela: retornar ou não ao trabalho. Antes da gente começar, eu quero botar como um lembrete. Nada nessa vida é para sempre, nada nessa vida é definitivo. O que eu quero dizer para você é que você pode tomar uma atitude hoje que você pode mudar de ideia amanhã. As coisas não são para sempre, nada precisa ser para toda uma eternidade, tá? Então, você tem que tomar uma atitude de acordo com uma necessidade, de repente, do momento. Mas as coisas podem mudar, as coisas podem tomar um outro rumo, tudo muda o tempo todo, tá? Então, não pense que vai ser uma decisão assim para sempre, para sua vida. Se eu voltar a trabalhar, vai ser para trabalhar para sempre. Se eu parar de trabalhar, vai ser para parar de trabalhar para sempre. Não, não é assim. Você tá no fim da sua licença maternidade. É um momento que não tem como fugir, porque é uma decisão que você tem que tomar. Se você tá no fim da sua licença maternidade, significa que você está de licença maternidade. E isso significa que você tem compromisso com uma empresa. Então, se você tem compromisso com essa empresa, você precisa ver se você vai retornar para este trabalho ou se você prefere se dedicar para o seu bebê. Além de outras opções, mas friamente é isso, tá? Então, não deixe para pensar o que você vai fazer no fim da licença maternidade no fim da licença. Você já tem que ir se programando antes, até porque não é uma situação assim tão simples, tá? Então eu quero te dar primeiro 3 recomendações. O que você tem que levar em consideração? Qual é o ponto de partida da sua decisão para você chegar num acordo aí com seu marido e tudo mais? Bom, primeira coisa, primeira recomendação que eu te dou é: você gostaria de voltar a trabalhar? Você, a mãe, você gostaria? Você te faz feliz voltar a trabalhar? Te faz feliz produzir? Te faz feliz ser remunerada? Te faz feliz ser reconhecida, ter uma ocupação? Te faz feliz? É isso que você quer? Ou você não quer mais isso? Você está numa outra fase da sua vida que você prefere se dedicar exclusivamente ao bebê. Você abriria mão disso para se dedicar ao bebê? Pensa nisso. A primeira coisa que você tem que pensar é: você gostaria de continuar trabalhando? Ou você abriria a mão disso para cuidar do seu bebê? A segunda coisa que você tem que levar em consideração: como que está a situação financeira na sua vida? Como é que funciona essa questão, a renda familiar? É você sozinha? É você com seu marido? Alguém te ajuda? Isso é uma coisa muito, muito, muito importante. O seu salário complementa a renda da casa? Como é que ficaria essa questão? Porque às vezes, meio que hoje em dia é assim, né? Óbvio, né? A mulher e o marido fazem a sua renda, né? Os dois fazem a renda da casa. Mas, dependendo de como for a sua decisão, vamos imaginar que você queira colocar o seu bebê num berçário. Dependendo, às vezes, o valor do berçário é o valor de um salário. Então, são algumas coisas que você tem que realmente pegar o papel, anotar ali prós e contras, sabe? Vantagens e desvantagens, para você ver se compensa continuar trabalhando ou se compensa estar com o bebê. Às vezes, pensando no dinheiro, tá? Colocando ali na balança, às vezes compensa você não trabalhar, porque o valor que você que entraria não pagaria algum gasto. De repente é uma forma de pensar. Então, segunda coisa é: leve em consideração a sua renda familiar. Como ficaria? Você poderia abrir mão de trabalhar para se dedicar ao seu bebê? Ou isso está fora de cogitação? Você tem que voltar a trabalhar porque ele precisa dessa sua renda. Para que você consiga conduzir essa maternidade da melhor forma possível, você precisa ter a renda. E a terceira coisa que você tem que levar em consideração antes de tomar essa decisão é: e com quem ficaria o bebê? Com quem ficaria? Vamos imaginar que você cogitou voltar a trabalhar. Com quem ficaria? Com uma babá? No berçário? Numa creche? Com uma avó? Com uma vizinha? Com quem? Porque, como eu disse no item anterior,
é uma das coisas que você tem que pôr na balança, colocar no papel, porque são gastos. Mesmo se você de repente deixar com a sua mãe, você precisa contribuir com algum dinheiro, deixar o dinheiro do leite, deixar o dinheiro de um remedinho, deixar o dinheiro das fraldas, tudo vai dinheiro, né? Infelizmente. Mas então são essas três coisas. Você tem que se conhecer, saber o que você quer, como você vai reagir abrindo mão ou não de trabalhar, como que está a sua renda familiar, como é que ficaria essa questão financeira e com quem você deixaria caso você optasse por isso. Eu fiz um vídeo já tem um vídeo aqui no canal que fala sobre fim da licença maternidade com quem deixar o seu bebê. Eu vou deixar um card aqui em cima para depois que terminar esse vídeo você dar um pulinho lá e ver essa questão que também te ajuda a pensar sobre isso, tá? Para você ir eliminando algumas possibilidades aí. Mas enfim, então depois de você fazer essa reflexão, você tem duas opções: parar de trabalhar ou voltar a trabalhar, tá? Então agora a gente vai conversar um pouquinho sobre essas duas opções. Se você voltar a trabalhar, aliás, aqui era o parar de trabalhar, né? Então, se você parar de trabalhar, você tem que pensar da seguinte forma: você estará em casa com o seu bebê, tá? Exclusivamente para o seu bebê, você vai ter que entender que você abriu mão. Aliás, a maternidade já faz a gente abrir mão, né? Mas você está abrindo mão de outras coisas para se dedicar exclusivamente ao bebê. Isso significa dar conta do recado 24 horas por dia. Então você vai ter que entender que você vai dar de mamar, que você vai dar banho, que você vai trocar, que você vai contar uma história, que você vai medicar, que você vai botar para dormir, que você vai aguentar o chorinho, que você vai se divertir também. São todas as funções focada apenas em você. Depois, é claro, seu marido retorna do trabalho e vai dividir as atividades com você? Sim, mas a maior parte do tempo é você com o bebê. Outra coisa que você tem que pensar é que nós estamos num processo de muito hormônio à flor da pele, muitas mudanças, muitas adaptações e que em alguns momentos você vai passar por momentos de tristeza, de solidão, vai ficar um pouco mais vulnerável porque você vai estar um pouco mais sensível, tá? Então é importante você pensar sobre isso. Parar e pensar, como vai ser? Acabou, meu marido agora vai retornar ao trabalho, eu tô aqui, vou ficar aqui sozinha com o bebê, e aí, como é que vai ser? Vou saber lidar com essas emoções? Vou saber lidar na pressão? Vou saber lidar com todas essas rotinas? Porque nós sabemos que vida de mãe é muito corrida, Porque a sua vida, ela não parou, ela continua. Todas aquelas atividades que você tinha, ela continua. Casa, comida, mercado, tudo, isso não para, isso não vai parar. E além disso, chegou uma nova atribuição que é ser mãe. Então, pense nisso, já se projete, imagine você em casa, sua mente não vai ter mais o convívio com os colegas de trabalho, não vai ter a distração do trabalho para depois você chegar em casa e focar no seu bebê. Você vai estar 100% dedicada ao seu bebê. Então, tenta visualizar isso. Se coloque já nessa posição, nessa situação e veja como você lidaria com isso, tá? Lembrando que ser mãe é uma tarefa que então não é remunerada, muitas vezes não é reconhecida, então você não vai ter aquele tapinho nas costas assim, oh, parabéns, nossa, que belo papel que você está cumprindo, parabéns pelo seu trabalho. Não, você não vai ter. Você vai ter que entender que vai ser um trabalho de entrega sem reconhecimento. O reconhecimento vai ser o sorriso do seu bebê, aquela troca de olhares e você vê que ele está crescendo saudável, que ele está se desenvolvendo. Esse vai ser o seu reconhecimento, tá? Então, se você é uma pessoa que se preocupa bastante com essa questão de produzir, de se distrair, de ser remunerada, de ser reconhecida, então compensa você pensar em retornar ao trabalho, porque pode pesar para você essa decisão mais para frente. Lembrando que, como eu disse no começo, nada é para sempre. Você pode tomar uma decisão agora e mudar, tá certo? Vou contar rapidamente uma questão minha aqui. Quando eu tive meu bebê, antes de ter meu bebê, quando eu estava grávida ainda, antes de tê-lo, né, nos meus braços, eu tinha a convicção de que eu queria voltar a trabalhar. Voltar a trabalhar. Queria.
Só que quando você tá com a criança no colo, pode ser que você mude um pouquinho o seu pensamento, porque é uma coisa tão linda, é uma entrega, nossa, é uma entrega muito louca assim, e passou pela minha cabeça não voltar a trabalhar. Então, o que que aconteceu comigo? No meu caso, eu não retornei ao meu trabalho tradicional. Eu optei por ficar com o meu bebê e eu fiquei com ele até os 5 meses. Depois disso, eu coloquei o meu bebê num berçário no período de apenas 4 horas para ver se eu me adaptava e para ver se ele se adaptava. Com isso, eu comecei a trabalhar em casa apenas nesse período de 4 horas. Então, eu voltei a trabalhar, mas não no meu trabalho convencional. Eu saí do meu trabalho e continuei trabalhando com outra coisa na minha casa. Depois eu percebi que esse período de 4 horas não era o suficiente para eu produzir. Então, eu fui aumentando o período de permanência do meu bebê no berçário por mais tempo. Hoje em dia ele já não está mais no berçário, ele já está no maternal e ele fica na escola no período de 8 horas. Então ele entra às 8 e ele sai às 4. Então eu tenho exatamente esse período para trabalhar, para produzir, para gerar conteúdo e tudo mais. Então, o que eu quero te dizer com essa minha curta historinha é que nada é para sempre. A minha primeira decisão foi não mais trabalhar. Depois eu precisava ocupar minha mente, porque eu sou uma pessoa assim que eu gosto muito de produzir. Eu tenho muita criatividade, eu preciso aprender, eu gosto, eu tenho essa ânsia pelo conhecimento. Então, para mim, pesou e eu optei depois pelo retorno ao trabalho. E pense, voltar ao trabalho é muito amplo, gente. Trabalhar é amplo, não significa retornar ao seu antigo trabalho. Você pode fazer outras coisas, tá? E então isso nos leva para a segunda opção, que é voltar ao trabalho. Então você teria ali dois leques, duas opções, que seria retornar ao trabalho convencional, tradicional, ou fazer algo diferente. Se você retornar ao seu trabalho convencional, você tem que lembrar que as coisas no seu trabalho convencional não vão mudar. O chefe vai estar ali, os colegas de trabalho estão ali, o horário é o mesmo, a rotina é a mesma. E se por acaso acontecer do seu bebê ficar doentinho por algum motivo, você vai ter que pensar no plano B. Como é que vai ser? Será que eu vou poder sair para socorrer o bebê, para acudir? Tem alguma avó que vai poder receber, buscar na creche, na escolinha? Como é que funciona essa questão? A empresa ela é moderninha, eu posso conversar. É, gente, infelizmente é complicado. Eu posso conversar e ver se de repente eu posso me ausentar por um tempo, então eu posso compensar esse tempo que eu fiquei fora em algum outro momento. Tudo tem que ser pensado, porque olha, uma coisa é fato, no primeiro ano de vida do bebê, independente se você coloca numa escolinha, numa creche ou se ele fica em casa, o bebê desenvolve mais doencinhas. É fato, porque ele tá no mundo há pouco tempo, ele tá começando a desenvolver imunidade, sabe? Ele é pequenininho, então todo mês alguma coisinha ele vai ter, um resfriado, uma febre, uma tosse, uma infecção, uma inflamaçãozinha, alguma coisinha ele vai ter porque ele tá desenvolvendo ainda essa imunidade. Então, você quando retornar ao trabalho tradicional, convencional, você tem que pensar nisso. Se me ligarem da creche, da escola, eu vou poder ir lá socorrer? Posso mandar alguém remanejar minha mãe, minha sogra, uma vizinha? Alguém pode me acudir nessas horas? E uma outra coisa é você voltar a trabalhar, voltar a ter uma atividade, só que estar em casa. Só que quando a gente fala de trabalhar e estar em casa, tem muita mãe que pensa assim: ah, então o que eu vou fazer? Eu vou ficar com meu bebê e eu vou trabalhar. Eu vou conseguir conciliar essas duas coisas. Mamãe, eu não quero te jogar um banho, um balde de água fria, né? Não quero, mas não é bem assim. Ou bem uma coisa ou bem outra. Você não vai conseguir dar continuidade num trabalho com o seu bebê no colo. Nesse caso, aí você vai ter que ter a ajuda de alguém. Aí entra a questão da rede de apoio que a gente sempre fala. Você vai ter que ter a ajuda de alguém. Ou alguém pode estar com o seu bebê durante um período até para você conseguir produzir, para você se fechar num quarto, no escritório e produzir. Ou você contrata uma babá, ou você chama a sua mãe, a sua sogra, ou você realmente vai ter que colocar numa creche ou numa escolinha, porque com o seu bebê no colo e querendo trabalhar, vai ter algum conflito aí. Vai ser muito difícil você estar no computador, escutar o seu bebê chorar e não fazer nada.
Tá na essência de ser mãe, tá, sabe? Tá no instinto de ser mãe. Então, não se iluda pensando que você vai conseguir conduzir o trabalho com o seu bebê ali junto. É muito difícil, porque ou bem uma coisa ou bem outra, ou você vai se concentrar no trabalho e vai dispersar com o seu bebê, ou você vai focar no bebê e vai dispersar no trabalho. É muito, muito, muito difícil mesmo. Bom, mamãe, como a gente pôde ver, é uma decisão bem difícil, é uma decisão importante, mas como eu disse, não é definitiva, não é para sempre. Tudo pode mudar, você pode mudar de ideia, as coisas podem tomar um rumo diferente à medida que vai passando o tempo e você vai amadurecendo melhor essa ideia, tá? E se você curtiu o vídeo, se você achou que foi útil para você, então dá um like, por favor, no vídeo, compartilha com as mamães que estejam passando por esse processo de fim de licença maternidade, lembrando que tem que ser um assunto que tem que ser pensado antes, porque não dá para tomar uma decisão assim de uma hora para outra, são muitas coisas que você tem que levar em consideração. Não deixe de assinar o canal, de se inscrever no canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos em primeira mão e me ajude a propagar essa mensagem para as outras mamães, tá? Deixe o seu comentário aqui embaixo me falando em que momento que você tá, qual a decisão que você tomou e se por acaso você gostaria de trabalhar em casa e esse assunto te interessar, me deixa aqui nos comentários também dizendo que se interessou, que daí quem sabe dependendo se muitas pessoas mostrarem interesse, eu crio um vídeo só falando nisso, sobre o que você pode fazer em casa, trabalhar em casa, tá bom? Um beijão pra você. Boa decisão, cabeça fria e sem culpa. Até mais. Tchau!